Olá, professora! Olá, professor! Temos aqui um belíssimo livro de poemas. É o Bagagem, obra de estreia da grande poeta brasileira Adélia Prado. São poemas que revelam um olhar único e muito poético sobre temas muito próximos ao que vocês estão vivendo. Ela fala de inquietações da juventude e diálogos com a sociologia e a antropologia. É uma grande sorte começar a ler poesia com a grande poeta brasileira Adélia Prado. Vamos descobrir mais? Adélia Prado nasceu em 1935 na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, onde vive até hoje. Escreveu seus primeiros versos aos 15 anos, em 1950. De lá para cá, não parou mais. Bagagem, de 1976, foi seu primeiro livro publicado. Ela enviou o manuscrito para o escritor Afonso Romano de Santana, que assinava uma coluna de crítica literária no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Empolgado com os poemas de Adélia, repassou os textos para Carlos Drummond de Andrade. Filósofa, professora, contista, escritora e poeta, Adélia Prado recebeu inúmeros prêmios e homenagens. Em 77, ganhou o Prêmio Jabuti, principal prêmio literário nacional, com o livro O Coração Disparado. Em 87, estreou no Rio de Janeiro, estrelado por Fernanda Montenegro, o espetáculo Dona Doida, um interlúdio. O monólogo foi escrito com base em poemas que integram o livro Bagagem. Com isso, Adélia Prado foi consagrada pelo público. Seu livro Infanto-Juvenil, Quando Eu Era Pequena, de 2006, recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infanto-Juvenil. Em 2020, foi eleita pela Câmara Brasileira do Livro como a personalidade literária do ano. Prepare-se para se encantar. Bagagem, de Adélia Prado, fala de memória, poética e amor. O livro é dividido em blocos que se ligam a partir de um fio condutor pensado num contínuo poético. Os blocos foram organizados por títulos: O Modo Poético, Um Jeito e Amor, Sarça Ardente 1, Sarça Ardente 2 e Alfândega. Adélia nos serve com 113 poemas feitos a partir de vivências familiares, religiosas e amorosas. As rezas, sessões de jornal, inscrições de cemitérios, canções, trechos de diálogos, citações da Bíblia se mesclam no conjunto dos poemas de forma surpreendente, sem nenhum traço de pregação ou moralismo. A obra traz a voz de um eu lírico que em alguns momentos se confunde com a da mulher Adélia Prado e com sua própria visão do mundo. Aviso logo para vocês que é impossível mergulhar nos poemas de Bagagem sem participar dos diálogos internos que ela faz com outros poetas, como Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves e Fernando Pessoa. Quase todos os versos de Adélia Prado são livres e brancos. Isso quer dizer que não apresentam rima nem métrica como forma fixa. A escrita é ditada pelos ritmos da voz, ouvida na conversa de rua na cidade do interior, na memória das vivências familiares, nas canções populares, nas declamações de versos e da liturgia. Em muitos textos, temos a presença de discurso direto, como se fossem diálogos, além da forte presença de um caráter narrativo típico de quem nos conta uma história. A sinestesia é a figura de linguagem predominante nos textos. Isso traz os sentidos para a leitura. É possível sentir os poemas como os 6 sentidos, como diz a própria poeta. Adélia une a simplicidade do mundo que a cerca com a simplicidade na forma de seus poemas. Mas não se enganem com essa forma simples. Os temas são tratados de forma profunda e delicada, fora de lugares comuns e de pontos de vista panfletários. Para muitos estudiosos, Bagagem converge tudo o que Adélia definia como o primordial de seu fazer poético. O que importa verdadeiramente não é a experiência poética, mas a experiência do vivido, a bagagem que o poeta carrega. É uma experiência de leitura que você não pode deixar de ter. Já dissemos que Bagagem fala de memórias, poética e amor, e que os poemas refletem sobre as inquietações da juventude tão presente nessa fase da vida. Vamos aprofundar um pouco mais e também falar sobre o gênero literário do livro. A obra de Adélia Prado está localizada no gênero poema. É uma poeta que não emprega as palavras da mesma forma que os falantes comuns, preocupados com os significados. A poeta trabalha sobretudo com imagens. A linguagem poética, uma linguagem expressiva, sem compromissos diretos com uma realidade palpável e objetiva, e que provoca efeitos como o despertar de devaneios, emoções e arrebatamentos. Adélia Prado traz temas como religiosidade, luto, memória da infância, vida cotidiana, questões do feminino e do amor. Sua poesia percorre 2 caminhos temáticos muito importantes. De um lado, o cotidiano, olhando para a simplicidade da vida e das coisas com as quais a vida dialoga. E do outro, a metafísica, esse esforço de compreender o sobrenatural, a partir do pensamento abstrato.
Esses dois caminhos se cruzam o tempo todo na obra. A vida cotidiana é um dos caminhos temáticos que funciona como eixo da construção poética de Adélia. É isso que dá origem a outros elementos que compõem os temas dos poemas de Bagagem. Lembranças da infância, a fé em Deus, a sensualidade feminina, o gosto pelo popular e, é claro, os papéis de esposa, mãe e dona de casa comumente reservados à mulher. O espaço da casa aparece como núcleo das experiências cotidianas. Assim, as referências ao espaço doméstico e às atividades do dia a dia se revelam polissêmicas e se incorporam, por exemplo, aos traços da memória e a descrições de situações amorosas. Depois da leitura de Bagagem, você não vai olhar para sua rotina da mesma forma. Uma experiência imperdível. Bem, a esta altura pode parecer muito ultrapassado para você ler um livro que fale de religião e do papel doméstico da mulher, não é? Mas não se engane. Adélia Prado não é óbvia e muito menos defende papéis que coloquem a mulher em posição subalterna. E isso é uma das muitas razões para você devorar esse livro. A autora mineira usa exatamente os elementos que sempre forjaram a submissão feminina, como a família, a vida doméstica e a religião, para criar um texto cujo alcance transcende essa condição. Sem explorar diretamente os conflitos de gênero, Adélia coloca a figura feminina no espaço público e afirma sua identidade de forma plena. Ela faz isso sem as amarras de pudor e da fragilidade feminina. É uma literatura, na verdade, de resistência. Bagagem é provocador como toda obra da escritora mineira. Por isso, ela é hoje uma das figuras literárias mais conhecidas no Brasil. Possui uma obra de inegável relevância para os estudos da literatura brasileira contemporânea. Você não vai deixar passar batido. Espero que não. Espero que a leitura de Bagagem seja uma abertura para muitas reflexões e aprendizagens. Adélia Prado faz o convite a descobrir o tempo de amadurecer e de vivenciar e valorizar as coisas simples da vida. Boa leitura!